Sou Rai Rabelo, presidente do Instituto Inespec, uma ONG que desenvolve um trabalho social na área da educação especial com pessoas com deficiência no bairro Bom Jardim. O Instituto Inespec funcionou de 2007 a 2016 na área da educação especial, cuidando de pessoas com todas as deficiências. Mas agora nós vamos sim continuar com o trabalho, vamos abrir uma clínica para atender essa demanda do Bom Jardim e também com cursos no EAD para aqueles que desejam realmente entender desse tipo de trabalho. Quero assim particularmente agradecer a todos os parceiros que nos ajudaram nessa luta durante todo esse tempo, e em especial a equipe do pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que nos ajudaram com alimentos através do projeto Mãos que Ajudam e também com o projeto de cadeiras de rodas, que realmente foi muito importante. A ajuda deles, eles fizeram a diferença nessa instituição, assim como fazem no mundo inteiro, que é um trabalho conhecido e que realmente ajuda a quem precisa. Quero de pronto agradecer e muito obrigada a todos. A viagem começa na antiga e histórica cidade de Toledo. Depois segue para o leste e atravessa um planalto árido até chegar ao belo Palácio Real de Aranjuez. Ao norte fica a capital da Espanha, Madrid, uma cidade com mansões medievais, um palácio real enorme, belos espaços abertos e museus excelentes. Ao oeste se situa a cidade muralhada de Ávila, considerada a cidade espanhola com mais cara de século XVI. Ao norte fica o Castelo de Coca, considerado um dos melhores exemplos da arquitetura militar espanhola. Ao sul se encontra Segóvia, uma cidade repleta de prédios históricos, inclusive um dos mais belos aquedutos romanos do mundo. O destino final é um dos tesouros mais magníficos da Espanha, o Palácio Real de La Granja de San Ildefonso. Nas planícies de Castela-Mancha fica a antiga cidade de Toledo, que data do período romano. Em 1986, a parte muralhada da cidade se tornou Patrimônio Mundial da Unesco por causa dos monumentos e da cultura. Toledo é uma das melhores cidades da Espanha, especialmente porque se situa numa área elevada de uma curva do rio Tejo, onde a água esculpiu uma garganta profunda. As muralhas de Toledo foram reconstruídas várias vezes. Primeiro pelos romanos, depois pelos visigodos, seguidos pelos muçulmanos e por último durante a Reconquista no século XI. Duas pontes antigas dão acesso à cidade. Esta é a Ponte de San Martín, do lado oeste. Foi construída no século XIV e é muito fortificada. A ponte tem um arco impressionante de 40 metros e, naquela época, pouquíssimas pontes no mundo exibiam essa façanha.
Na Idade Média, Toledo era chamada de Cidade das Três Culturas, porque nas ruas abarrotadas de gente, houve um período em que cristãos, muçulmanos e judeus conseguiram conviver relativamente em paz. Essa mistura cultural deu à cidade uma fusão de estilos visuais que agora encantam os turistas. Mesquitas com arcos de ferradura, sinagogas sefarditas e uma das catedrais góticas mais belas da Espanha. Tudo isso na mesma cidade antiga. Toledo também tem importância artística, pois foi aqui que El Greco, o grande pintor do século XVI, morou durante quase 40 anos. De cima é fácil avistar um dos mais belos prédios da cidade, a Catedral de Santa Maria de Toledo, uma das 3 catedrais góticas do século XIII na Espanha. Esta, na opinião de muitas autoridades, é a melhor. A construção começou em 1226 por cima da mesquita central depois da derrota dos mouros durante a Reconquista. Esta igreja enorme tem 120 metros de comprimento e 60 metros de largura. Por dentro, 88 colunas sustentam a estrutura. O artista El Greco foi contratado para pintar peças de altar e muitos quadros. A catedral também é decorada com obras de outros artistas como Goya, Rafael e Tiziano. Os turistas entram neste prédio magnífico pelos enormes portões do lado oeste e voltam no tempo ao caminharem por séculos de história. Na parte mais elevada da cidade fica o Alcázar de Toledo, uma fortificação de pedra. Originalmente um palácio romano no século III, ele foi restaurado nos anos 1540. Mas o edifício atual foi amplamente reconstruído depois da Guerra Civil Espanhola, dos anos 1930, quando 800 nacionalistas a comando do ditador General Franco resistiram a um exército republicano de 8.000 homens durante 2 meses, até chegar à ajuda de uma grande tropa nacionalista. O prédio ficou muito danificado. Agora, a fortaleza é uma biblioteca e a sede do Museu do Exército da Espanha. No meio do planalto árido de Castela Mancha, existe um oásis verde onde se situa o incrível Palácio Real de Aranjuez. A primeira casa no local foi uma residência de verão construída no século XIV para um nobre. Mas 100 anos depois, se tornou uma residência real. O rei Filipe II começou a construir o primeiro palácio no fim do século XVI. Foram usadas pedras brancas e tijolos marrons, dando 2 tons. Quando Filipe morreu em 1598, a obra ainda estava em andamento, mas uma crise econômica e política na Espanha fez com que o projeto fosse abandonado. Em 1700, no reinado de Filipe V, a obra foi retomada com o intuito de tornar o palácio um rival do de Versalhes, na França. Mas em 1748, um incêndio destruiu o palácio quase todo. Foram os reis Fernando VI e Carlos III que, no fim do século XVIII, criaram boa parte da construção vista atualmente. O novo Palácio Barroco tem os mesmos 2 tons de pedra branca e tijolo marrom. Os Jardins de Aranjuez estão entre os mais importantes da Espanha. Foram criados por Filipe II no fim do século XVI e só continuaram em desenvolvimento por causa da água abundante do rio Tejo. No início do século XVIII, Filipe V contribuiu para a obra fazendo um belo jardim barroco com caminhos que se estendem de um ponto central. O Palácio Real de Aranjuez fica a 80 quilômetros de Madrid, a capital da Espanha. O primeiro sinal da capital é uma das muitas autoestradas que conectam o resto do país a Madrid. É a maior cidade da Espanha, com uma população urbana de mais de 6 milhões de pessoas. Mas o helicóptero precisa encerrar o dia no aeroporto Quatro Vientos para conhecer a cidade pela manhã. O dia amanhece
e chove torrencialmente em Madrid. Mas aos poucos, a tempestade segue para o norte e um belo arco-íris envolve a cidade. A paisagem gloriosa é composta por mansões medievais, palácios reais, uma infinidade de igrejas, praças públicas, belos jardins e, é claro, museus. Madrid é famosa pelas grandes coleções de arte que incluem pintores espanhóis mundialmente famosos, como Goya, Velázquez, Picasso, Dalí e Miró. A cidade está próxima do centro geográfico da Espanha e é um hub de redes ferroviárias e rodovias. Está situada a 660 metros acima do nível do mar e por isso faz frio no inverno. Mas no verão pode fazer muito calor, sendo comum a temperatura passar de 30 graus. A localização atual de Madrid foi estabelecida em 1083 pelo rei Afonso VI. Nos séculos seguintes, a cidade cresceu em tamanho e importância. Tanto que, em 1561, o rei Filipe II transferiu a corte de Toledo para Madrid, criando uma nova capital. O centro financeiro de Madrid continua prosperando, apesar de a Espanha ter perdido influência no mundo. No século XVI, a cidade atraiu a riqueza do grande Império Espanhol, que na época se estendia da Itália até o norte da Europa, as Filipinas e o Novo Mundo nas Américas. O Palácio Real é uma das principais atrações turísticas de Madrid. Apesar de ser a residência oficial do monarca, atualmente só é usado para eventos oficiais, pois a família real mora numa residência menor nos arredores da cidade. O Palácio Real foi construído nos séculos XVIII e XIX e é enorme. Tem mais de 3.000 cômodos. O palácio atual substituiu o alcázar medieval que foi consumido pelo fogo na noite de Natal de 1734. A obra foi inspirada em esboços feitos para a construção do Louvre, em Paris. O palácio é quadrado e tem um grande pátio com galerias e área para desfile militar. A decoração e o layout dos cômodos do palácio mudaram ao longo dos anos, à medida que o prédio foi adequado às necessidades das gerações que se sucederam. A Catedral de Almudena só começou a ser construída em 1879. A obra foi interrompida durante a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial, mas foi retomada em 1950 com um novo arquiteto que imitou a fachada barroca cinza e branca do Palácio Real, localizado em frente. Por que a capital da Espanha demorou tanto para ter uma catedral? Por causa do custo da construção e da manutenção do Império Espanhol, que era a prioridade máxima. A Catedral de Madrid teria que esperar, apesar de 40 cidades do Império já terem catedrais magníficas. A Catedral de Almudena só foi concluída em 1993, quando foi consagrada pelo Papa João Paulo II. Uma das grandes obras arquitetônicas de Madrid é a Plaza Maior. A construção começou em 1617. Ela é retangular e cercada por casas residenciais de 3 andares com 237 sacadas voltadas para a praça. Mas o que se vê atualmente é do século XVIII, pois a praça teve que ser reconstruída depois de uma série de incêndios arrasadores. 200 anos antes, o fogo que ardia na praça tinha uma natureza bem diferente. Era aqui que a Inquisição Espanhola matava os supostos hereges na fogueira ou no garrote. Agora, a praça é um dos espaços abertos mais bonitos da Espanha e cedia feiras e vários eventos culturais. Das muitas galerias de arte de Madrid, uma se destaca das demais: o Museu do Prado. Esta é a principal galeria de arte nacional e, além de ter a melhor coleção de arte espanhola, também tem uma das melhores coleções do mundo de arte europeia, do século XII ao início do século XX. E
boa parte do acervo é da antiga coleção real. O Prado é um dos melhores museus de arte do mundo. As touradas fazem parte da cultura espanhola desde que o primeiro evento foi registrado há mais de 2000 anos. No início do século XX, as touradas tinham se tornado muito populares e Madrid precisava de uma arena nova. A Praça de Touros Las Ventas começou a ser construída em 1929 e tem capacidade para 24 mil pessoas sentadas. Desde então, é uma das construções mais famosas da Espanha. O preço dos ingressos varia de acordo com a localização e com a incidência de sol. Cadeiras e camarotes na sombra são mais caros. A arena também cedia outros eventos, de shows de rock a partidas de tênis. E, em algumas ocasiões, Las Ventas se transforma num teatro a céu aberto. Mas para muitos habitantes, esta é a construção mais importante da Espanha e até da Europa: o Estádio Santiago Bernabéu. Ele é a sede do Real Madrid desde que foi construído em 1947 e é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo. Sediou a final da Liga dos Campeões 4 vezes e a final da Copa do Mundo de 1982. De 2001 a 2006, o Estádio Santiago Bernabéu foi modernizado e passou a ter mais de 80 mil lugares. Em 2017, foi anunciado um plano para a construção de um teto retrátil. A viagem deixa Madrid e segue para a região de Castela e Leão e para Ávila, que foi considerada a cidade espanhola com mais cara de século XVI. Ela é mais conhecida por causa das muralhas monumentais, construídas entre os séculos XI e XIV. Ao longo do perímetro de 2.500 metros, existem 8 portas fortificadas e 88 torres de vigia. As muralhas têm 3 metros de largura e cerca de 12 metros de altura. É um dos bastiões medievais mais bem preservados da Espanha. As muralhas guardam várias igrejas e palácios renascentistas que ilustram a riqueza gerada pelo comércio têxtil. O maior prédio da cidade é a Catedral Gótica feita de granito cor cinza-chumbo. Dizem que a construção começou em 1107, mas outros historiadores acreditam que a obra foi iniciada um século depois. Seja qual for a data, ela continua sendo uma das catedrais góticas mais antigas da Espanha. Era para ser uma fortaleza catedral, pois a absíde oriental faz parte das muralhas e é uma das torres de vigia. Foi construída em granito calenho, uma linda pedra vermelha e branca. Ávila é chamada de Cidade dos Santos e das Pedras e é um exemplo incrível de cidade fortificada da Idade Média. Por causa disso, foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1985. Para chegar ao próximo destino, o helicóptero precisa sobrevoar um mar de nuvens baixas por cerca de 30 quilômetros, propiciando uma vista maravilhosa. As nuvens se dissipam e o helicóptero pode descer até a cidade de Coca, que tem um castelo magnífico. O Castelo de Coca se situa numa área plana e arborizada nos arredores da cidade, que foi onde nasceu o imperador romano Teodósio. O castelo foi construído no século XV por Alonso de Fonseca, arcebispo de Sevilha. Ele é composto por 2 muralhas quadradas separadas por um corredor. Também tem uma torre em cada canto e um pátio no meio. As muralhas duplas têm 2,5 metros de espessura e são cercadas por um fosso fundo e seco.
É um dos melhores exemplos de arquitetura militar em alvenaria da Espanha. Boa parte da decoração segue o estilo mudéjar. Mudéjar é o estilo arquitetônico dos artesãos islâmicos que permaneceram na Espanha depois da Reconquista. Por causa do esplendor, o castelo foi mais usado como palácio do que como fortaleza, e o interior exuberante ainda mantém a decoração mudéjar. O castelo foi restaurado várias vezes. Ele foi muito danificado durante a invasão napoleônica no início do século XIX. O castelo é propriedade particular e uma parte dele agora funciona como escola de capacitação florestal. As magníficas muralhas estão abertas ao público e outras áreas do castelo podem ser conhecidas com visitas guiadas. "50 quilômetros ao sul, atravessando as planícies quentes de Castela e Leão, fica a maravilhosa cidade de Segóvia, que é patrimônio mundial da Unesco. Antes de Madrid se tornar capital da Espanha, esta era uma das cidades mais importantes do país. Já existia um povoado aqui há mais de 2.500 anos. Em 80 a.C., a cidade foi tomada pelos romanos. No século VIII, foi a vez dos mouros dominarem Segóvia, até ela ser reconquistada pelos cristãos em 1079. No período medieval, a cidade era um importante centro de comércio de lã e produtos têxteis e atraiu riqueza suficiente para financiar várias construções maravilhosas. Talvez a estrutura mais impressionante seja o Aqueduto Romano, que é bem mais antigo. É um dos melhores exemplares ainda de pé e um legado espetacular do Império Romano na Espanha. Ele é composto por 166 arcos que se estendem por mais de 17 quilômetros. A construção não leva argamassa. Conta apenas com as forças naturais. O aqueduto levava água para a cidade e continuou fazendo isso durante cerca de 2.000 anos até meados do século XIX, quando a poluição da água começou a erodir as pedras. A Catedral de Segóvia se situa no ponto mais alto da cidade. Ela começou a ser erguida no século XVI, mas só foi concluída em 1768. E foi a última catedral gótica construída na Espanha. O estilo é uma transição do gótico antigo para um novo estilo renascentista que se espalhava pela Europa. O rei Carlos V ordenou a construção desta nova catedral em 1525 para substituir outra mais antiga que tinha sido destruída durante a rebelião contra o rei. Ela fica de frente para a Plaza Maior, no lugar onde Isabel I foi proclamada Rainha de Castela. Por dentro, a catedral tem mais de 20 capelas pequenas. O transepto sul tem uma porta que abre para o claustro gótico, que é mais antigo do que a catedral, pois sobreviveu à destruição da igreja original, foi desmontado e reerguido aqui para ficar ao lado deste magnífico prédio novo e repleto de torres. Situado num rochedo na junção de dois rios, está o prédio mais impressionante da cidade, o Alcázar de Segóvia. O primeiro registro oficial da fortaleza data de textos cristãos do século XII. A palavra Alcázar se refere a um tipo de castelo mouro construído durante o domínio muçulmano na Espanha, mas o termo continuou sendo usado depois da Reconquista. A localização estratégica se deve aos propósitos militares, apesar de o Alcázar também ter sido usado como residência real. A fortaleza tem várias passagens secretas que levam ao rio e a uma série de outros prédios da cidade. No século XIII, o Alcázar começou a adquirir o estilo gótico elegante que exibe atualmente. Nos séculos seguintes, foram feitas outras adições, deixando a fortaleza com esta aparência de castelo de conto de fadas. Quando a corte real se mudou para Madrid em 1561,
O Alcázar serviu de presídio estadual durante quase 2 séculos, até se tornar sede da Escola Real de Artilharia em 1762. 100 anos depois, um incêndio destruiu boa parte do telhado. Ele foi restaurado graças à existência de gravuras feitas antes do incêndio. Agora, o Alcázar de Segóvia funciona como museu e arquivo militar. A fortaleza também é famosa no mundo da fantasia. Como parece saída de um conto de fadas, dizem que ela ajudou a inspirar o Castelo da Cinderela na Disney. O destino final fica a cerca de 12 quilômetros ao sul, no sopé da Serra de Guadarrama. Trata-se de um dos tesouros mais opulentos da Espanha, o Palácio Real de La Granja de San Ildefonso, mais conhecido como La Granja. Em 1719, o rei da Espanha, Felipe V, comprou a propriedade para construir um palácio novo, pois o dele havia pegado fogo. Como ele era neto do rei francês Luís XIV, decidiu se inspirar no Palácio de Versalhes, adotando inclusive o estilo formal nos jardins. Ocupando uma área de mais de 6 quilômetros quadrados, eles cercam o palácio e estão entre os melhores exemplos de jardim formal europeu do século XVIII na Espanha. O paisagista francês aproveitou a inclinação natural do lugar para melhorar as perspectivas visuais e fornecer pressão suficiente para os jatos d'água das 26 fontes esculturais. O encanamento original ainda está funcionando e as fontes contam apenas com a gravidade para abastecê-las com a água de um reservatório escondido no ponto mais elevado do parque. Por causa da necessidade de conservar água e preservar o encanamento original, as fontes só funcionam 2 vezes por ano. Mesmo sem elas, os jardins continuam sendo encantadores. É um lugar perfeito para concluir esta viagem. Sou Rai Rabelo, presidente do Instituto Inespec, uma ONG que desenvolve um trabalho social na área da educação especial com pessoas com deficiência no bairro Bom Jardim. O Instituto Inespec funcionou de 2007 a 2016 na área da educação especial, cuidando de pessoas com todas as deficiências. Mas agora nós vamos sim continuar com o trabalho, vamos abrir uma clínica para atender essa demanda do Bom Jardim e também com cursos no EAD para aqueles que desejam realmente entender desse tipo de trabalho. Quero assim particularmente agradecer a todos os parceiros que nos ajudaram nessa luta durante todo esse tempo. E em especial a equipe do pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que nos ajudaram com alimentos através do projeto Mãos que Ajudam e também com o projeto de cadeiras de rodas, que realmente foi muito importante. A ajuda deles, eles fizeram a diferença nessa instituição, assim como fazem no mundo inteiro, que é um trabalho conhecido e que realmente ajuda a quem precisa. Quero de pronto agradecer e muito obrigada a todos.
Esta viagem começa na cidade de Honda, onde nasceram as touradas modernas, antes de seguir para o norte sobre plantações de oliveiras até o espetacular Castelo Mouro, no penhasco em Zahara. Ela passará por um dos principais centros metropolitanos do mundo antigo, Córdoba, e depois sobrevoará mais plantações de oliveiras até o escondido vilarejo de Espejo, a caminho da cidade-fortaleza de Montefrio. A Espanha é uma das maiores produtoras de azeitonas do mundo e a Andaluzia é responsável por 80% da produção total do país. Então não fique surpreso ao ver ainda mais plantações de oliveiras a caminho da última parada, Granada, onde se encontram algumas das maravilhas arquitetônicas do antigo mundo islâmico. Nas palavras da escritora britânica Jane Morris, a imagem da Espanha é a imagem da Andaluzia. De fato, as tradições da Andaluzia no plantio de azeitonas, nas touradas e no flamenco tornaram-se as representações icônicas da Espanha. Situada no extremo sul da Espanha, a paisagem e a identidade desta região foram moldadas por mais de 1000 anos de invasões, conflitos religiosos, impérios em busca de poder e a síntese de inúmeras culturas, tanto antigas quanto modernas. E talvez nenhum local personifique melhor o ecletismo cultural e histórico da Andaluzia quanto a pequena cidade de Honda. Arqueólogos acreditam que havia pessoas vivendo nesta região no período neolítico de 8 a 10 mil anos atrás. Mas desde então, a cidade já foi ocupada por celtas, fenícios, pelos impérios romano e bizantino e pelos visigodos. Ela foi tomada por invasores árabes por volta de 700 depois de Cristo e governada por líderes islâmicos durante 800 anos, até a cidade cair em mãos católicas. Esta foi uma das regiões mais afetadas durante a Inquisição Espanhola, resultando na execução, exílio ou escravidão de milhares de muçulmanos e judeus. Dois séculos atrás, a França napoleônica dizimou a população de Honda na Guerra Peninsular, e a cidade se tornou um sangrento campo de batalha na Guerra Civil Espanhola na década de 1930. Na verdade, em uma das cenas mais aterrorizantes da obra, Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, simpatizantes do fascismo foram torturados e atirados dos penhascos vistos aqui. Mas essa época ficou para trás, e agora, com uma modesta população de 35 mil pessoas, Honda é a cidade que mais cresce na Andaluzia. Esse crescimento é alimentado principalmente pela próspera indústria do turismo, baseada na fama da cidade como o local de nascimento das touradas modernas. Pedro Romero, talvez o toureiro mais famoso da história, nasceu em Honda. E o pai dele disse que Pedro foi o primeiro a enfrentar touros no chão e não a cavalo. Diz a lenda que Pedro matou quase 6.000 touros dessa maneira. Aqui vemos a Plaça de Toros de Honda, a mais antiga arena de touradas da Espanha, onde uma vez por ano, em setembro, moradores e turistas se encontram para ver a corrida goiesca, uma demonstração da tradicional tourada do século XVIII. "30 quilômetros a noroeste, através da montanhosa zona rural da Andaluzia, fica a província de Cádiz. Este atraente reservatório artificial fica aos pés da espetacular cidade de Zahara. Com vista para um longo vale entre Honda e Sevilha, a cidade de Zahara
cresceu ao redor do castelo mouro construído no topo da colina que vemos aqui. Devido à sua localização estratégica, muçulmanos e cristãos lutaram para controlar o local até 1407, quando ele foi definitivamente conquistado pelos cristãos. Zahara é uma das chamadas Cidades Brancas, por causa das construções caiadas que cobrem a encosta da montanha. Ela possui uma pequena população permanente de cerca de 1.600 pessoas, e embora não haja qualquer indústria aqui, ainda há algumas antigas prensas de pedra sendo usadas na fabricação de azeite. Durante a famosa festa de Corpus Christi, que acontece aqui todos os anos, os moradores cobrem suas casas com plantas. Assim, a cidade inteira se funde ao meio ambiente que a cerca. Quando o escritor britânico Richard Ford viu este espetáculo, ele apelidou a cidade de Ninho da Águia Moura, e o título pegou. A caminho da próxima parada, a viagem passa por infinitas fileiras de oliveiras. A plantação tão crucial para a identidade e cultura do sul da Espanha. As oliveiras crescem melhor em penhascos de calcário e em solo seco e quebradiço, que, como se pode ver, são abundantes na Andaluzia. E com vista para estes campos está o Castelo de Almodóvar. Construído em 750 d.C. por árabes muçulmanos, esta imensa fortaleza medieval é mais um exemplo do grande impacto que os mouros tiveram na paisagem e na cultura desta região. A estrutura fica em uma encosta ao lado da cidade de Almodóvar e durante centenas de anos defendeu o rio Guadalquivir abaixo. Então, em 1240, o castelo foi tomado por Fernando III e ficou sob domínio cristão. Depois, ele serviu de residência para vários reis espanhóis, além de guardar tesouros e servir de prisão. A impressionante conservação da estrutura pode ser atribuída ao Conde de Torralva, que supervisionou projetos de reforma de 1903 até o início da Guerra Civil Espanhola em 1936. Atualmente, os visitantes têm livre acesso ao castelo e às suas 9 imensas torres, e podem até participar de uma recriação histórica do banquete de um cavaleiro. – 25 quilômetros a leste, o próximo destino é Córdoba. Considerada por alguns historiadores como sendo a cidade mais populosa do mundo nos séculos X e XI, Córdoba foi uma metrópole regional durante mais de 1000 anos. Ela se expandiu como colônia romana no século I a.C. e foi passada de uma potência para outra até ficar sob o firme controle dos árabes muçulmanos em 716 d.C. Nos 300 anos seguintes, a cidade prosperou econômica, política e culturalmente. Com mais de 3.000 mesquitas, imensos palácios e espaços públicos e a maior biblioteca do mundo na época, alguns historiadores estimam uma população de 1 milhão de pessoas em seu auge. De fato, a cidade estava lado a lado com Bizâncio e Bagdá em ciência, cultura e artes. E boatos sobre sua grandeza se espalharam por todo o mundo civilizado. E nenhuma estrutura simboliza melhor a grande ascensão e a identidade variada da cidade que a Grande Mesquita. O prédio foi construído originalmente como uma igreja em 600 d.C. pelos visigodos que se instalaram na região.
Os muçulmanos depois compraram metade da igreja no começo do século VIII e passaram os 2 séculos seguintes transformando-a na mesquita que vemos hoje. Ela permaneceu nas mãos do califado durante 300 anos, até que Fernando III ocupou Córdoba como parte da Reconquista Espanhola em meados do século XIII. Foi durante essa época e depois dela que muitas características cristãs foram acrescentadas. Uma catedral central foi construída no meio da estrutura e o minarete foi transformado em um campanário. Agora, a área ao redor da grande mesquita e a estrutura em si foram nomeadas Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E esta é a popular Plaça de la Corredera. Ela já foi usada para lutas de gladiadores, touradas e demonstrações de tortura pela Inquisição Espanhola. Mas agora abriga eventos bem mais tranquilos, shows de rock, feiras livres e uma feira de objetos usados aos sábados. Esta magnífica estrutura, o Alcázar de los Reyes Cristianos, ou Palácio dos Monarcas Cristãos, possui um lugar central no folclore espanhol e mundial. Ele foi a sede da Inquisição Espanhola durante 300 anos, com os banhos árabes subterrâneos transformados em câmaras de tortura. E também foi aqui que Fernando e Isabel conheceram Cristóvão Colombo e o contrataram para desbravar o Novo Mundo. Ao sul dos muros principais do castelo ficam os jardins de Alcázar. As piscinas, terraços e fontes do jardim exibem suas origens islâmicas, e o povo de Córdoba sempre visita estes frescos jardins nos dias quentes de verão. As alamedas são cercadas por ciprestes e palmeiras, e laranjeiras e limoeiros perfumam o ar. A construção dos jardins coincidiu com o término de um aqueduto e moinho d'água no rio Guadalquivir, que fornecia toda a água que vemos aqui. O jardim foi frequentado pelos reis cristãos e pelos muçulmanos antes deles, e tem sido bem cuidado e amado há mais de 1000 anos. Deixando Córdoba, a viagem segue por mais plantações de oliveiras a caminho de Espejo, ao sul. O pequeno vilarejo de 4.000 habitantes surge em meio a uma massa de plantações de oliveiras como um longo navio branco no oceano. A torre de observação do navio sendo o castelo, que foi construído no século XIV e agora é a residência particular da Duquesa de Osuna. O vilarejo recebeu de Júlio César o status de colônia romana, depois que os moradores ajudaram na campanha do imperador contra Pompeia. Como a maior parte da Andaluzia, Espejo foi uma colônia moura antes de ser abandonada durante a reconquista da Espanha por Fernando. Atribuem a Pai Arias de Castro a construção do castelo e o repovoamento da cidade por volta do ano 1300. Como é possível imaginar, a principal fonte de renda aqui é o comércio de azeitonas. Por quilômetros, em todas as direções, não há nada além de azeitonas, azeitonas e mais azeitonas. Nesta serrania, as plantações de oliveiras dão lugar aos imponentes penhascos de calcário do Parque Natural Sierras Subéticas. E, em algum lugar entre estes penhascos, fica a Cueva de los Murciélagos, ou a Caverna dos Morcegos,
onde arqueólogos descobriram pinturas rupestres e outros vestígios humanos pré-históricos. Mais uma vez, a viagem sobrevoa plantações de oliveiras e desce na cidade de Monte Frio, a primeira parada na província de Granada. A cidade fica a 800 metros acima do nível do mar, em um penhasco entre duas serranias, sob a proteção do que antes foi uma fortaleza moura. Resquícios arqueológicos datados da Idade do Cobre, 5.000 anos atrás, sugerem que uma área muito maior chegou a ser habitada. Mas após a conquista pelos mouros, a população local mudou para onde a vemos agora, em busca de proteção. Casas foram construídas neste impressionante penhasco e ao redor dele, para evitar ataques dos exércitos cristãos. Esta igreja gótica, a Castillo de la Via, foi construída no lugar da fortaleza moura que protegia a cidade. E este prédio abobadado é a Igreja da Encarnação, terminada em 1802, depois de 20 anos de construção. Projetada como um círculo perfeito e construída com pedras robustas para suportar terremotos, alguns críticos contemporâneos sugerem que esta estrutura é mais adequada para um forno do que para uma igreja. Esta igreja, a Igreja da Aliança, foi originalmente habitada por monges franciscanos no começo do século XVIII. Desde então, ela foi usada não apenas como igreja, mas também como cortiço, prefeitura e, mais recentemente, como padaria. Deixando a pacífica Monte Frio, esta viagem sobrevoa mais colinas em direção ao sudeste e entra cada vez mais na província de Granada. E mais uma vez é possível ver vastas plantações de oliveiras, até chegar ao sopé da cordilheira Serra Nevada e à capital desta província, Granada. Fundada na confluência dos três rios sob a cordilheira Serra Nevada, Granada foi habitada por vários povos durante milhares de anos. Espanhóis nativos, judeus, fenícios e romanos já controlaram a região. Mas foram os mouros, com sua arquitetura, religião e tendência a criar colônias bem fortificadas, que deram a Granada sua identidade física e apelo moderno. De fato, a cidade é um lugar especial para os muçulmanos, já que foi a última cidade da Espanha islâmica a sucumbir a Fernando em 1492. E com novas ondas de imigrantes norte-africanos chegando à cidade em anos recentes, Granada está desfrutando um renascimento da cultura islâmica. Esta é a Catedral de Granada, construída durante a Renascença espanhola no começo do século XVI. A estrutura foi projetada alternadamente por uma série de arquitetos e escultores. Então, vários estilos podem ser vistos na construção, incluindo gótico, barroco e renascentista clássico. E no ponto mais alto da cidade fica a joia emblemática de Granada, e talvez o monumento mais visitado da Espanha, o Alhambra. Descrito por um poeta mouro do século XIII como uma pérola incrustada entre esmeraldas, em referência às construções de cor clara no meio de florestas verdejantes, em seu auge, o Alhambra serviu de palácio, cidadela, fortaleza e cidade murada para sultões e oficiais da corte. Na frente do complexo fica a Alcazaba, traduzida simplesmente como fortaleza. Construída no século IX, esta foi a primeira estrutura do local.
Ela fica no ponto mais alto da colina Sabica e é formada por um sistema de muros complexo e altamente reforçado, e por 3 torres imensas. A maior e mais proeminente é a primeira torre, a Torre de la Vela, ou Torre de Vigília. As moças vêm tocar o grande sino na frente da torre para ajudá-las a encontrar um marido e evitar uma vida de solidão. E dentro das muralhas do complexo Alhambra, vemos o Palácio de Carlos V. Após a conquista cristã de Granada, membros da realeza espanhola passaram a morar definitiva ou provisoriamente dentro do Alhambra. Mas Carlos V, o sacro imperador romano da época, decidiu que precisava de um palácio digno de um monarca tão poderoso quanto ele. Com 17 metros de altura e um pátio circular, o prédio foi considerado moderno para sua época, projetado no então recente estilo maneirista do começo da Renascença espanhola. Alguns historiadores de arte alegam que esse estilo não teve precedentes antes da construção deste palácio. Ao lado do palácio fica o Pátio dos Mirtilos, assim chamado por causa das densas fileiras de arbustos de mirtilos que cercam a piscina retangular. Nas casas hispano-muçulmanas, o pátio é de importância vital. É ao redor dele que ficam todos os outros aposentos, e ele é um indicativo da riqueza da família. O elemento mais importante de qualquer pátio são as piscinas, fontes e lagos, que possuem um papel central no projeto. Ao leste da colina de Sabica fica o Generalife, no topo da Colina do Sol e separado do Alhambra por uma pequena ravina. Se o Alhambra foi construído principalmente para fins de defesa e administração oficial, o Generalife foi projetado e construído apenas para o lazer. Ao contrário de seu vizinho, os prédios aqui são muito simples, dando um ar de tranquilidade à arquitetura. Hoje, junto com os Jardins Mouros, ele é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A palavra Generalife é normalmente traduzida como o Jardim do Arquiteto, e o título é adequado. Projetada como uma casa de campo e local de descanso para a realeza muçulmana no começo do século XIV, a propriedade possui jardins decorativos, hortas e pomares, alamedas e alcovas arborizadas e passeios ladeados por ciprestes e nogueiras. A interação da água com a luz do sol e a paisagem ao redor são elementos essenciais nestes Jardins Mouros. A Andaluzia, Granada em particular, testemunhou muitos conflitos religiosos, guerras, invasões e ocupações no decorrer dos séculos. Mesmo assim, os jardins do Generalife e magníficos feitos da arquitetura como a Alhambra foram preservados e respeitados tanto por cristãos quanto por muçulmanos. E hoje são apreciados por pessoas de diferentes religiões e culturas vindas do mundo todo. A história da Andaluzia certamente apresenta contrastes culturais e conflitos. Mas o legado que formou a paisagem e o povo da Andaluzia é testemunho da esperança de que algumas ideias e realizações possam derrubar as barreiras que erguemos entre nós. Esta é a verdadeira história da Andaluzia e um ótimo lugar para encerrar esta jornada.